Olá, vamos apresentar neste slide um estudo sobre a polissemia, palavras polissêmicas, homônimas e paranômimas. O grupo é composto por Gabriele Garcia, Clara Heloísa e Vanessa Santos. Polissemia, a palavra vem do grego, polissemos, e poli quer dizer vários significados. São palavras de escrita igual, porém, dependendo do contexto, apresenta diferente significado. Carga semântica múltipla. Lembrando que semântica é a área que estuda a significância e interpretação das palavras, frases e expressões dentro da língua portuguesa. A gente traz como exemplo desse tópico manga, cabo, estrela, astro. E como exemplo nas frases: a recepção parecia um formigueiro. O paciente queixou-se de formigueiro nas mãos. Foi todo picado depois de pisar num formigueiro. A gente percebe, como, a depender do contexto em que se encontra, o formigueiro tem um diferente significado, desde um sintoma, digamos assim, como uma aparência, no caso o local que estava muito cheio de gente, parecia um formigueiro cheio de formigas, E o formigueiro propriamente dito, que foi quando a pessoa pisou no formigueiro e foi picada. E é interessante que até quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu me lembrei de ambiguidade. Só que eu pesquisei também qual a diferença deles, e a ambiguidade ela é um vício de linguagem, porque ela apresenta ela tem um trecho, que apresenta mais de um entendimento possível, gerando um problema no entendimento daquela sentença. Então, por exemplo, quando você fala a recepção parecia um formigueiro, no sentido de frase polissêmica, você consegue entender que estava havendo uma recepção, mas que de tanta gente estava parecendo um formigueiro, correto? E já na ambiguidade, por exemplo, você pode ter o seguinte exemplo: eu peguei o ônibus correndo. Só que tem mais de um entendimento possível. Quem estava correndo? Você pegou o ônibus que estava correndo ou você correu para pegar o ônibus? Então fica esse problema aí que a gente não consegue diferenciar. Por isso a necessidade de que o pessoal até fala, que o vício seria um erro. Não um erro, mas um problema de entendimento, de significado. Ok? Agora vamos falar sobre as palavras homônimas. Me chamo Vanessa e faço parte do grupo junto com Clara Heloísa e Gabriele Garcia. Vou estar falando um pouquinho sobre homônimo. Homônimo é um termo grego, homos, que quer dizer iguais, igualdade. São palavras que são iguais na pronúncia e são diferentes na grafia, na escrita. É uma relação entre duas palavras e tem uma estrutura na fonologia. Elas têm um significado de iguais. Por exemplo, uma palavra sessão, ela tem a mesma pronúncia. Só que quando ela é escrita de forma diferente, ela vai ter um outro significado, como sessão com dois S's. Vai dar o período de tempo. Já sessão com C cedilha vai ser um departamento, a indicação de um lugar. Existem 3 tipos de homônimos. O homônimo perfeito, que são palavras, elas possuem a mesma grafia, a mesma escrita e o mesmo som com significados diferentes. Exemplo, com a palavra morro. Os alpinistas estão escalando o morro. Morro, aí nessa frase, vai ter que significado de monte. Monte. Outro exemplo. Eu morro de medo de altura. A palavra morro, nessa frase, vai estar agindo como um verbo, morrer. Outro tipo também é homófonas, que são palavras que apresentam a mesma fonética
pronúncias de forma igual, com significado e escrita diferente. Uma palavra, que também é escrita de forma diferentes, que tem a mesma pronúncia e tem significados diferentes. Como aço. Aço com C cedilha, seu significado é de ferro. Já aço com SS, vai ter o significado de assar algo, assar um frango ou assar uma carne. Homógrafos, que também é outro tipo, vão apresentar a mesma grafia, são escritas de forma igual, que apresentam significado e pronúncias diferentes. Exemplo, com a palavra começo. Apenas li o começo do livro. A palavra começo aí vai ter o significado, vai agir como substantivo. Início, iniciar, né? Outro exemplo. Eu começo este livro agora, mas só termino amanhã. A palavra começo vai estar agindo como verbo, o verbo começar. Aí vem a simplificação. Os homônimos perfeito. A fonética é igual, a grafia é igual e o significado é diferente. Já os homófonas tem a fonética igual, a grafia diferente e o significado diferente. Homógrafos tem a fonética diferente, a grafia igual e o significado ele vai agir diferente. Parônimos ou palavras parônimas são palavras que são escritas e pronunciadas de forma parecida, mas que apresentam significados diferentes. Fonética, som, semelhante, grafia, escrita, semelhante e o significado é diferente. Por exemplo, aferir e auferir. Vamos aferir sua pressão arterial, que significa avaliar e comparar. O diretor do hospital consegue sempre auferir a contabilidade e ter resultados. Obter. Exemplo, docente, que é relativo a professor, e discente, que é relativo a aluno. Descrição, que é o ato de descrever, e descrição, que é o que é discreto. Cavaleiro e cavalheiro, deferir e diferir, dirigente e diligente, dispensa e despensa, emigrante e imigrante, eminente e iminente, estofar e estufar, flagrante e flagrante, fluir e fruir, fluvial e pluvial, imergir e emergir, implícito e explícito, influxo e efluxo, mandado e mandato, místico e mítico, preceder e proceder, ratificar e retificar. São alguns exemplos de palavras parônimas e vamos encerrar por aqui o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.